Hoje nós vamos falar de Preta Gil, do mapa astral de Preta Gil. Então trata-se também de uma homenagem, como todos sabem, nós perdemos essa cantora há poucos dias, né? Eu ia lançar esse vídeo, mas fomos atropelados pela morte do Ozzy Osbourne, mas agora nós vamos colocar em dia as nossas homenagens da perda dessas duas pessoas. Mas vamos fazer isso só depois de dar uma olhadinha na vinheta. Preta Gil nasceu no dia 8 de agosto de 1974, a 1h da manhã, na cidade do Rio de Janeiro. Você tem ali uma leonina com um ascendente Sagitário com lua em Áries. Então você está vendo que a Preta Gil é uma pessoa bastante ígnea, ou seja, tem bastante fogo no seu mapa. O que corresponde a dizer uma pessoa que onde ela chega, ela irradia aquele otimismo, aquela fé, aquela crença do que eu sou capaz, de quem eu sou e do que eu sou capaz de fazer, uma certa autoconfiança e uma grande capacidade de ser vista e ser notada por onde chega, por onde passa. Então a Preta Gil é uma pessoa com bastante coisa em fogo. Vamos lá, capitulando. Sol, ascendente e lua, tudo em signo de fogo. Leão, Sagitário e Áries. Então está aí a primeira parte relacionada à Preta Gil, né? Então acho que está bem configurado. Ela tem ainda algumas características bastante interessantes no mapa dela, como por exemplo, a questão de Netuno está ali muito próximo à linha do ascendente, como você pode olhar aqui no mapa ao lado. Então, o que isso acaba adotando na Preta Gil? Primeiro, isso confere a ela um certo grau de carisma, no sentido de se mostrar publicamente como sendo uma pessoa benevolente, e ao mesmo tempo uma pessoa sonhadora. E esse Netuno no ascendente é muito tentador você falar da parte médica da Preta Gil, porque ela morreu jovem, né? Morreu de câncer, tão jovem, tão prematuramente, com 50 anos, uma pessoa bastante jovem. E esse Netuno no ascendente, de um modo geral, uma das manifestações dele em termos do campo da saúde costuma ser trazer debilidade, né? Netuno está muito relacionado ao uso de remédios e drogas no sentido de substâncias no modo geral, e esse Netuno tem tudo a ver com isso. Eu não sei nem dizer como que era a relação da Preta Gil na questão das drogas, mas de qualquer modo, esse Netuno ali tão próximo ao ascendente favorece a vivência com drogas, como foi o caso dela no final da vida, por conta de quimioterapia e tudo mais, tratamento de câncer. Então acaba sendo um caráter também bastante, que chama bastante atenção nesse mapa. Esse Netuno, Marte em Virgem, está em oposição a Júpiter no fundo do céu. Isso faz com que a Preta Gil tenha uma visibilidade pública como sendo alguém combativa. Se ela tem Netuno no ascendente, que suaviza a imagem dela, que traz um aspecto benevolente, né, até beneficente, como queira, e ela tendo Marte no meio do céu, acaba trazendo essa visão de ser alguém um pouco mais combativa, que entra em atrito publicamente, em situações, e a vida dela mostra isso, né? Ela teve problemas, né, em público com algumas personalidades políticas da direita, que eu não estou aqui para comentar essa parte, mas a gente sabe que tivemos situações desse tipo com a vivência da Preta Gil. E esse Júpiter no fundo do céu, fazendo essa oposição ao Netuno, faz com que a gente remeta à questão dos favorecimentos de família, né? Então, às vezes, é aquela coisa do Nepo Baby, muitas vezes isso acabou se pegando na pessoa da Preta Gil. Primeiro porque, como ela é filha do Gilberto Gil, e esse Júpiter em oposição a Netuno no meio do céu, e Netuno significa carreira, projeção no público, isso mostra, de certo modo, onde se marca, de certo modo, essa questão do nepotismo, né? Ela ser vista muitas vezes pela questão do nepotismo. Isso também está bem marcado no mapa dela, né? Que nós temos aqui também outra coisa interessante, é a quadratura entre Marte e Netuno. Isso é um outro aspecto da astrologia médica que indica muitas vezes
fragilidade física, né? Porque se Netuno já está no ascendente, depois você tem uma quadratura entre Marte e Netuno, e isso acaba, vamos dizer assim, complicando, né, a saúde da pessoa e uma tendência a acabar lidando com drogas, doenças pesadas que fazem com que você acabe tendo que utilizar de drogas também pesadas, como foi o caso dela. Trata-se de um mapa diurno, você tem algumas coisas ali na parte noturna do mapa, que é a parte de baixo do mapa, mas é fundamentalmente um mapa diurno, o que significa que ela tinha um grande apreço para essa exposição pública, para essa vida pública, mas ela não é totalmente desguarnecido, que você vê que tem ali a Lua e Júpiter justamente na parte baixa do mapa, e são planetas que trazem uma certa... Júpiter faz as coisas se expandir, e a Lua por si já está muito relacionada à questão da vivência da família e da intimidade, né? Outra coisa interessante que a gente pode estar falando é que ela tem carência de ar, o que significa que a parte racional dela não era a parte melhor vivida, ela tinha muita dificuldade em viver essa parte racional da vida dela, e a comunicação muitas vezes não se fazia de um modo tão eficiente. Veja só, uma artista que tem Netuno no ascendente, é lógico, você acaba tendo como forma de comunicação preferencialmente a música e não a fala usual, o diálogo usual, vamos dizer assim, né? Aquela fala que está mais relacionado ao desencadeamento lógico das palavras, né? Essa lua em Áries é uma lua que se defende e tem às vezes instinto um tanto quanto infantis, então a lua em Áries tem isso como característica, ela de se defender e de se nutrir de modo, vamos dizer assim, ingênuo. Eu acho que é o termo mais exato, né? O que faz com que ela seja uma pessoa ao mesmo tempo entusiasmada, que acaba instintivamente se lançando de cabeça nos projetos, ao mesmo tempo ela acaba se tornando ingênua, tá? Ela tem, em termos do ritmo dela, está bem distribuído, porque já começa que ela tem os 3 signos de fogo, né? Em posições importantíssimas, ascendente, no mutável Sagitário, o Leão, né, com Sol em Leão, e depois você ainda tem a Lua em Áries. Então você tem o Leão fixo e Lua em Áries, que é cardinal. Então, por si, os ritmos dela são bem equilibrados, o que significa que ela, de um modo geral, lidava muito bem com essa coisa, com o momento de começar, o momento de firmar aquilo que acredita e o momento de mudar, partir para outra. Então, ela tinha o ritmo, assim, de um modo geral, eu percebo que não tem tanta distância, não, né? Bom, espero que você tenha gostado da análise desse mapa. Gostou? Deixa um like, se inscreve no nosso canal. Deixo aqui minha homenagem sincera à Preta Gil, nesse momento doloroso para a família, para os fãs, que foi uma artista que trouxe muita visibilidade em vários setores, no campo racial, no campo da sexualidade, e filha do grande compositor Gilberto Gil, um dos maiores que nós já tivemos na nossa história. Então, gente, beijo, vamos nessa e fui.